E aí, galerinha, muito boa noite a todos. 18h34 e 43, na verdade, 14/8. Vamos aí para mais uma análise de mercado direto ao ponto, sem muita enrolação. Vamos começar a nossa análise, galera, aqui. Estamos aqui diante ao BOVA11 e o BOVA11, pelo amor de Deus, né, veio perdendo aqueles níveis lá, te falar, viu? Te falar. Vamos lá, galera, vamos começar. Desde já deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo, qualquer sugestão, crítica, elogio. Vocês podem deixar no comentário aí abaixo, tá? Galera, o BOVA, ele foi testar a expansão ali, os 50% do take do nível 3, né? Então ele veio buscar ali, ó, os 118,77 e veio perdendo 50%, depois veio perdendo aqui o nível de 115,48, veio perdendo 113,82, então obviamente que o nosso alvo agora é 112,19. Isso preocupa um pouquinho. A gente está perdendo uma barra de fluxo aqui, que é amarela, né? Nota que a gente teve uma alta aqui bem grande depois que a gente fez uma barra amarela, porque é um fluxo fora da média aqui, né? E aí a gente fez a mesma coisa aqui. Só que aí o mercado ele não andou muito, ele não teve força para continuar aqui e está perdendo essa barra amarela. Então é muito importante a gente ficar de olho na perda dessa barra amarela aqui do dia 12, né? Opa, isso aqui é um gráfico semanal, tá? Nessa semana aqui, né? Porque a gente perdendo essa região aqui, a gente tem um rally de queda para vir buscar ali take de nível 1, que é lá no 108,90, né? Então não ficaria muito interessante. Note que a gente está fazendo o que agora? A gente tem aqui nosso canal de referência, no caso, né? E a gente tem aqui nossa zona neutra, certo? Canal de referência e zona neutra. Então, na teoria aqui, o mercado ele tende a vir buscar aqui, ó, essas regiões aqui da zona neutra, não faz nada, porque ele pode pegar aqui e pode subir, pode fazer esse movimento. Que nota que a gente tem aqui uma, sei lá, uma LTA aqui, e aí o mercado mesmo ele rompendo essa região aqui, ele pode fazer esse movimento de alta aqui, ó, tá? Então aqui não tem nada definido ainda pro BOVA11, certo? Só que essa região que a gente está chegando aqui, 112,19, se romper essa região aqui, então a gente está perdendo dois níveis, né? Que é o canal de referência e a zona neutra, no caso de uma tendência de alta. Então isso aqui pode desencadear aqui uma queda um pouco mais acentuada. E procede porque a gente tem uma barra de fluxo aqui que é fora do padrão aqui, né? Acima da média, que é uma barra amarela. Se fosse uma barra vermelha, eu estava aqui ligando um SOS aqui para vocês. Então vamos prestar bastante atenção nessa semana aí, para ver se realmente a gente vai romper 112,19 ou a gente vai continuar agora, bater aqui 112,19, vir aqui o fluxo comprador aqui no BOVA11. Então é preocupante ainda, por enquanto está dentro da normalidade, porque a gente está dentro desse canal aqui, praticamente ali zona neutra. Então nessa região aqui a gente não fica muito preocupado, né? A gente romper nessa região aqui, fechando abaixo de 112,19, então a gente pode encadear uma queda um pouquinho mais acentuada no BOVA11, certo? Então eu não tive nenhuma desova de posições aqui nessas regiões, tipo barra vermelha, barra laranja aqui, né? A única coisa que teve que chamar minha atenção foi nesse dia, aqui nessa semana aqui e nessa semana aqui, né? E a gente não pode estar perdendo, porque é aquilo que eu sempre falo para vocês. Tá vendo, galera? É aquilo que eu sempre falo para vocês. Se eu pegar aqui, ó, e marcar fechamento e abertura, a gente tem uns 50%. Então o que acontece? A gente pegou aqui, o mercado tentou subir, né? Voltou aqui a testar os 50%, teve essa volatilidade toda, foi lá buscar aquela região de 118 e depois perdeu essa região e está querendo perder essa barra. Se a gente pegar essa barra aqui, a gente pode ter bastante oferta do stop de quem está posicionado na compra nessa região. Nota que nessa região aqui, o mercado ele não teve essa mesma paradinha. Ele pegou aqui e foi para cima. Então aqui ele pegou e socou a bota para cima. Aqui não, já ficou um pouquinho mais naquela, entendeu? A gente vai até acompanhar o gráfico semanal do BOVA11 para saber onde é que está o nível de resistência ali, né? Exato, né? Ou o nível de resistência está aqui em cima, se passou ou não. Mas o que eu tenho a dizer agora para vocês é que a gente veio testar o 113,82 e agora a lógica é buscar ali 112,19. Perdendo essa região aqui, eu acredito de uma força vendedora aqui, justamente gerada pelo stop de quem está posicionado. E a gente está perdendo também dois níveis da técnica do Marcelão. Então, canal de referência nessa região e zona neutra nessa região. Perdendo dois níveis aqui, né, a gente tem uma mudança de tendência, né, galera? Uma mudança de tendência aqui, certo?
Vamos dar uma olhada rapidamente aqui lá no BOVA11 pelo Market Profile, beleza? Então, galera, isso aqui é a mesma coisa daqui a gente está vendo aqui, né? A gente não tem nenhum fluxo elevado, não tem nada. A gente está dentro aqui de uma região de fluxo. Só que aqui, ó, a gente já começa a ter volume nessa região. O nível de POC está ali no 107. Então, 107 seria mais ou menos aqui, ó. Que é mais ou menos no nível dessa região aqui, ó. Que é o nível de concentração de volume, não. Que a gente teve aqui um volume acima da média. Então, o mercado, se ele realmente perder esses níveis, né? Se ele perder esses níveis aqui, então a gente iria vir buscar mais ou menos aqui esse nível, que é o nível da barra amarela. Então, mais ou menos passando aqui nessa região. Então, o nível de POC está nessa região. Então, o mercado ele fazendo esse movimento aqui, eu ainda teria aqui de boa, tranquilão aqui, né? Uma possível defesa nessa região para poder fazer esse movimento aqui, ó. E aqui, quem sabe, apenas aqui uma onda 1 aqui. Pode falar que aqui é uma onda 1, onda 2, onda 3, que a onda 3 sempre é maior. Então, poderia estar fazendo aqui onda 4 aqui e onda 5. Vou falar desse jeito, vou marcar para vocês desse jeito, tá? Então, aqui, ó, onda 1, onda 2, onda 3 sempre é maior. Onda 4, correção. Essa correção ela pode vir buscar essa região aqui para poder fazer esse movimento. Pela técnica do Marcelão, rompendo aqui, a gente tem a mudança de tendência. Só que essa mudança de tendência aqui talvez ela não chegue tão longe, porque o nível de POC está passando nessa região aqui. Então eu creio que se o mercado vier buscar essa região aqui, ela tem de fazer esse movimento aqui, completando 1, 2, 3, 4, 5 para cima, fechando aqui o ciclo de alta no BOVA11. Então a gente ainda tem bastante caminho para percorrer, mas a gente tem que ficar bem ligado, porque a perda aqui desse 112 pode desencadear uma forte queda aí no BOVA11 para vir buscar essas regiões aqui nos 105. Vamos botar 105,61, tá? Que aí seria praticamente 2 níveis aqui para baixo, né? 2 níveis aqui, na verdade um nível aqui para baixo, certo? Então é isso que está acontecendo com o BOVA11. Não tem nada demais aqui no BOVA11 aqui, não teve nenhuma desova de posições e tudo. O mercado está fazendo range nessa região, mas a POC continua nessa região aqui abaixo, na verdade, beleza? Então é isso, né, galera? Então assim, a tendência maior agora do BOVA11 é vir buscar essa região de 112,19, porque a gente está abaixo de 113. Então com isso eu vou tirar essas coisas aqui, né? Eu vou dar uma tirada aqui, apagar. Pronto, e agora como eu estou brincando nessa região aqui, essa região, rompendo essa região, eu já começo a fazer expansão aqui para baixo. Na verdade eu vou logo, não vou fazer agora, tá? Não vou fazer agora. Rompendo aqui o 112,19, a gente já sabe que a gente pode ter uma correção um pouquinho maior, tá? Aí no BOVA11. Então, olhando isso aqui, então já consegue entender mais ou menos o que pode acontecer aí, certo? Petrobras aqui ainda está muito bem nas pernas. Petrobras aqui está atacando os 30,62. Tudo bem? Traduzir para qual idioma? Que isso? Você tá louco? Vou atrapalhando aqui meu negócio. Foi mal, galera. Pois é. Então, o mercado está atacando ali os 30,62. Então, a tendência é romper essa região para vir buscar ali uns 32,31, que seria a expansão ali da Petrobras, né? E lembrando que me segue, Petrobras, desde aqui é compra. E nessas regiões aqui a gente não faz nada nessa região. A não ser que a gente rompa essa região aqui. Quem quiser entrar em Petrobras agora e tal, aí é outros 500. Aqui fica um pouquinho mais perigoso, mas um stop aqui saudável abaixo dessa barra aqui do semanal. Aqui, que está aqui 12,26, né? Na verdade, né? O fechamento dela. Então, na prática agora, o mercado vir buscar aqui os 32,31. Será? A gente está bem em cima dela, né? Se for pegar aqui gráfico diário, vamos ver se a gente está bem. Ó, a gente está bem no limite ali, né? Vamos ver se a gente ganhou ou não. Tá para baixo um pouquinho, né? Até sabe que esse nível aqui ainda é um nível ainda de resistência. E a gente tem aqui uma barra também amarela, e se a gente ganhar essa barra amarela aqui, possivelmente a gente pode vir ganhar essa região dos 30,32, como a gente fez aqui, ó, barra amarela, chegou aqui, foi tentar buscar, barra amarela de novo, será que a gente vai vir buscar essa região aqui? A tendência é maior, pelo que eu tô vendo pelo gráfico diário, ainda de uma correção aqui em Petrobras, mas Petrobras tá muito bem na perna, o preço médio tá nos 23,66, então tá bem tranquilo aqui Petrobras, beleza, galera? Vale. Galera, eu sei que eu falei para vocês que Vale nessa região aqui era a região de compra, né? Em Vale aqui, certo? E aí o mercado depois disso aí veio para baixo aqui, 1, 2, 3 pregões aqui de queda nessa região. Não tive nenhum aumento de volume expressivo nessa região aqui, certo? E o mercado agora, ele está tentando romper essa barra vermelha, certo? Então assim, na prática aqui, o mercado era para bater nessa região, mesmo que fizesse range aqui, fizesse esse movimento de alta.
O mercado não fez isso. O mercado realmente rompeu essa região aqui. Então, isso aqui a gente errou, tá? A gente errou. Porque o mercado era para estar fazendo esse movimento de queda e não romper essa região aqui. Na prática, ela não rompeu. Mesmo se romper, se fizesse range dessa região para poder voltar. De qualquer maneira, ainda não está descartada aqui uma alta em Vale, tá? Porque Vale, o que eu tenho aqui? Eu tenho essa barra vermelha. E aqui a gente está fazendo o quê? Apenas testes. Então, o mercado ele subiu aqui, fez teste, subiu em ABC. Depois ele desceu aqui em ABC, veio fazer um teste novamente nessa região. Se perde essa região aqui, a confirmação dessa região, aí, cara, não vale a pena ficar em Vale. Aí teria que esperar aqui um novo gatilho para comprar Vale nessa região. Então, Vale aqui não está mais valendo a pena. Na verdade, aqui, quem não comprou Vale aqui nessa região, pode comprar muito bem nessa região aqui para poder tentar a supressão daqui para cima, tá? Quando eu falo comprar nessa região aqui, galera, não tô falando para vocês comprarem não, tá? Para vocês olharem aí se realmente casa com a operacional de vocês, porque por mais que, ó, o mercado ele tem uma onda corretiva aqui, a gente está em cima dessa barra, a gente ainda não perdeu. O BOVA11 não tá legal, o BOVA11 lá tá dizendo que a gente pode vir uma correção mais forte. Então, se o BOVA11 ele não performar bem, aqui também não vai performar bem. Então, a gente pode romper essa região aqui e acionar o stop de quem está nessa região aqui. Tá? Na minha opinião, se eu fosse olhar Vale com novos olhos aqui nessas regiões, eu teria que comprar Vale não nesse exato momento. Ah, eu comprei aqui. Foi como foi qual foi o ativo? Foi no Bitcoin. Que eu comprei, o mercado foi lá, foi na barra vermelha, comprei mais para poder subir. Deu certo. Só que aqui o que acontece? Agora, para eu comprar Vale nessa região aqui, eu ia esperar por quê? Porque aconteceu aqui um rompimento de difference com volume. Não rompeu em barra vermelha aqui, tá? Ou em barra... Não é nome? Em barra vermelha. Rompeu com barra branca, na verdade, depois amarela. Aqui rompeu com barra branca, depois amarela e subiu. Depois amarela aqui de novo subiu. Só que agora fez barra amarela e o mercado não deu essa subida não, foi para baixo. Então, bastante atenção com o Vale nessa região aqui. Então, não vale a pena. Se tu comprou o Vale aqui nessa região aqui, não vale a pena comprar novamente. A não ser que o mercado ele comece a romper os 50% aqui novamente. Rompendo os 50% novamente, aí sim eu acredito que o mercado ele tem força aqui para poder fazer esse movimento de alta. Enquanto isso não acontecer, nessa situação aqui, vendo o BOVA11 também como está a situação, a gente não falaria muito bem sobre, tá? Então aqui, se eu fosse comprar Vale, eu teria que esperar aqui o rompimento dos 50% aqui, ó. Rompeu os 50% aqui, ficou trabalhando acima aqui, beleza. Aí pensa em comprar Vale. Caso rompa essa região aqui, fica abaixo dos 50%, possivelmente aqui vai acionar o stop dessa galera que está aqui e esse stop vai gerar oferta botando o mercado então para baixo. Então assim, vale bastante atenção, vou ficar de olho. Interessante, muito interessante se tivesse uma barra vermelha aqui nessas regiões, mas o fluxo aqui é muito baixo, então não está acontecendo isso, beleza? Então assim, quando eu comecei a falar de Vale, só para vocês terem noção aqui de como aqui a gente tem uma simetria muito boa de trade. Por quê? Quando eu comecei a falar de Vale para vocês, eu falei de Vale aqui, ó, para comprar Vale nessa região. Quando eu falo para comprar, é que eu explico sempre para vocês, que na minha opinião aqui valeria muito a pena Vale e botava o stop aqui, ó, embaixo da barra vermelha. E aí a gente pegou isso, foi isso aqui, ó, daria para surfar isso aqui. E aí o que eu tenho? ABC aqui para cima. E aí quando chegou nessas regiões aqui, rompendo essas regiões, a galera lá começou lá dos analistas lá da... Meu nome? Daquele negócio lá, mas esqueci agora. Quando a gente rompe essa região aqui, a galera tava falando aqui de possível compra em Vale. E eu tava falando para vocês que em Vale, nesse exato momento aqui, se tu fosse comprar, tu ia botar um stop aonde? Não tinha score aqui. Então, se tu compra Vale nessa região, empíricos, agora que eu lembrei. Se tu compra Vale aqui nessa região aqui, olha isso aqui que tu leva na cara. Então, a gente tem aqui uma grande onda impulsiva aqui para baixo nessa região. Então, olha só. Se eu compro Vale aqui nessa região aqui, eu teria isso aqui de stop, né? E o meu gain aqui nessa operação foi isso aqui. Então, tem uma simetria. Tem uma simetria favorável aqui ao meu trade. Se eu compro Vale nessa região, compro Vale nessa região porque rompeu esse topo aqui, eu tenho isso aqui de stop. Na verdade, não, perdão. Eu teria isso aqui de stop, ó. Se eu for botar aqui, o stop da galera tava lá em 64, mais ou menos. Mais ou menos isso aqui, ó. Isso aqui de stop. E aí, qual é o teu ganho aqui nessa operação? Tu não tem nem estimativa de ganho aqui nessa operação. Entendeu? Nem estimativa de ganho. Então, assim, é muito interessante sempre comprar nessas regiões de volume elevado.
Então é isso que eu falei para vocês. Quem me acompanhou aqui quando eu estava falando de Vale, eu falei de compra em Vale aqui nessa região. E agora, quando o mercado ele começou a corrigir aqui, eu comecei a falar novamente de compra em Vale nessa região. Só que agora o que acontece? O mercado ele rompe com barra amarela. Essa barra aqui, o outro candle já abre abaixo, não abre acima, não abre perto, abre bem abaixo. Então aqui muito cuidado. E aí compra em Vale, na minha opinião, só acima dos 50%. Abaixo de 50% aqui não vale. Então quem está comprado daqui porque rompeu o topo anterior, né? Onde que botou stop? Nessa região aqui já era. Se botou nessa região aqui já era, entendeu? Então essa é a dica para vocês aí. Então vamos esperar para ver a semana se realmente vai ficar acima de 50% ou não. Na minha opinião, como o BOV11 não está muito legal, eu acho que a gente vai ter um pouquinho mais de queda em Vale. Diferente da de Petrobras, que Petrobras está muito bom das pernas, beleza? Dito isso, vamos agora para o mini índice aqui, né? O índice, a gente está rompendo a região lá dos 117.312, essa região aqui é uma região importante, eu já falei para vocês dessa região. A gente está falando aqui de gráfico semanal, se a gente for pegar aqui um gráfico diário aqui, ó, a gente está rompendo a região, essa região aqui não é interessante. O que eu falei lá no M15? Vamos lá no M15, eu sei que eu falei uma coisa para vocês interessante no M15. Eu sei que eu falei uma coisa interessante para vocês no M15, mas não sei se foi aqui. Foi aonde, cara? Ah, não, foi no BOVA. Vamos lá, rapidamente. Vou botar aqui novamente gráfico semanal. Foi no BOVA11 que eu falei isso aqui para vocês. Se eu pegasse o BOVA11 aqui e botasse o M15... Haha, batata, galera. Olha aqui, ó. O que eu falei para vocês? Qual era a probabilidade maior do mercado vir buscar a região do 112,19? Que era justamente isso, porque a gente teve duas barras vermelhas do M15, a gente abriu para baixo dessa barra, a gente ainda não tinha fechamento, aqui, e aí o mercado já rompeu 113 e possivelmente vai ali buscar ali 112,19. Galera, isso aqui eu falei na nossa análise passada e eu vou colocar um trechinho do que eu falei aqui de BOVA11 para vocês. Então, isso aqui que está acontecendo em BOVA11 aqui, né? A probabilidade disso aqui acontecer, a gente já estava falando, já estava avisando aqui. Para quem assiste o canal aqui, tá bem informado. E eu vou botar esse trecho para vocês aqui agora. Tá aqui, galera. Isso aqui foi o vídeo que eu falei sobre o BOVA11. Aí, no último vídeo que eu fiz do BOVA11, a gente tinha duas leituras aqui. Se a gente abrisse com um gap aqui de alta, aqui a gente poderia vir buscar o 115,48. Se abrisse abaixo dessa concentração. Acima. Se abrisse abaixo dessa concentração, a gente poderia vir buscar o 112,19. Ainda não chegamos no 112,19, mas a probabilidade de chegar é muito grande. Então, te liga. Tem como saber que se o mercado abrir acima dela, eu sei que a gente pode buscar essa região. Se abrir abaixo dela, eu sei que a gente pode vir buscar essa região de 112,19, que é uma barra de fluxo elevado, tá? Ah, então... Por que essa dúvida? Cara, se eu tivesse o mercado com a seguinte informação aqui para mim, ó. E aí que eu explico mais aqui sobre o conceito de barras vermelhas, né, de barras aí de fluxo elevado. Então, galera, se o gap viesse a abrir abaixo dessa concentração, a probabilidade de romper essa região para vir buscar o 112 era grande, galera. Então, foi justamente o que está acontecendo. Olha só, o mercado ele já abre com um gap de queda, já chegando nessa região. Então, obviamente que o mercado aqui no BOVA11 era para romper a região de 113,32 para vir buscar o 112,19. Então, a probabilidade de vir buscar o 112,19 é muito alta ainda. Então, as duas barras de fluxo elevado a gente já perdeu. Caso o mercado aqui, esse gap, ele abrisse para cima da região, né? Se abrisse para cima da região, então a gente teria uma alta aqui para vir buscar o 115,48. Então, isso aqui foi o que eu falei na última aula que eu gravei para vocês, do BOVA11. Beleza? Então, vamos botar lá para o gráfico diário do BOVA. E eu já falei sobre o BOVA para vir buscar esse 112,19. Vou deixar isso aqui no finalzinho do vídeo. O linkzinho aqui dessa última aula que eu fiz para vocês entenderem tudo que eu falei sobre o BOVA11. Então, o BOVA11, na minha opinião aqui, não é segredo aqui, não me pegou desprevenido o BOVA dessa vez não, tá? Para vir buscar essa região aqui, certo? E outra coisa, o BOVA está perdendo essa região aqui, né, do gráfico diário. Então, preste atenção aqui, gráfico diário perdendo fluxo elevado, diferente que na barra amarela no semanal, aqui pode desencadear sim uma queda um pouquinho mais acentuada para vir buscar aquela região que a gente já falou, tá? Então, no índice, galera, o que está acontecendo? A gente está rompendo, fechamos abaixo de 117,312, então a tendência maior é vir buscar o 114,087. Então a tendência do índice é vir buscar essa região aqui. Se eu pego essa região aqui e coloco um gráfico diário, olha só, a gente tem duas barras amarelas rompendo, a gente está rompendo essas regiões aqui,
né? Então, cara, não tem como eu não pensar que o mercado vai vir buscar essa região aqui. Não tem como eu pensar que o mercado vai buscar o 114,87 na semana. Então, na minha opinião, a gente vai vir buscar o 114,87, a não ser que o mercado rompa novamente o 117 aqui, fique trabalhando acima para a gente pensar em 120. Mas a gente acompanha isso aqui todo dia. Isso aconteceu, eu vou falar para vocês, né? Então, a tendência maior é sim vir buscar o 114,87. Então, olhando todo o macro do mercado, o gráfico semanal, o gráfico diário, a gente já consegue ter um pouquinho mais da leitura aqui da semana. Então, a gente, né, tudo está indicando aqui uma queda um pouquinho mais acentuada, tanto no BOVA11 como no mini índice. Então, a gente vai para um gráfico intraday. O que acontece no gráfico intraday, galera? Olha só o que acontece. O mercado vai lá, busca a região e começa a cair, fecha no 116.710, rompendo uma barra de fluxo elevada. Totalmente negativo. Totalmente negativo. Não era para perder. Perdeu? Beleza. Não era para perder. Certo? Então, agora está no 116.710. Então, aqui a tendência maior aqui é vir buscar agora aqui qual a próxima região? 116.142. Então, essa região aqui é a próxima que a gente pode vir buscar, beleza? E agora a gente vai começar a traçar essas regiões, né, para vocês aqui. No gráfico de 1 minuto, olha só, a barra de fluxo maior aqui ainda deu uma altinha, depois fez aqui para baixo, depois veio buscar essa região aqui com barras vermelhas nessas regiões e o mercado acabou caindo aqui. Então não tem que falar muito sobre o gráfico de 1 minuto. O gráfico de 5 minutos é aquela projeção que eu falei para vocês aqui do 116.933, 116.142. Então isso aqui, galera, eu estava falando para vocês lá no dia 7 de agosto, que a probabilidade do mercado vir buscar essa região aqui era alta. E se eu for pegar aqui e mostrar para vocês os vídeos, vai ficar longo esse vídeo, então não quero que esse vídeo fique longo, beleza? Isso aqui é para ajudar vocês aí no próximo pregão. Então, para quem está acompanhando, sabe muito bem dessa projeção aqui, certo? Então, como a gente chegou nessa projeção aqui, o que acontece? O mercado ele fez justamente o que agora? A gente vai puxar a ferramenta e vai colocar só no pregão, no caso de hoje. E aí a gente rompeu aquela barra interessante, que era uma barra de M10. Vou até tirar daqui, não vai mais fazer efeito para mim aqui. Vou tirar ela. Pronto. E agora o que eu tenho? Eu tenho dois níveis de distribuição nessa região. Então, pô, eu estou com 2 níveis de distribuição nessa região aqui. O que eu vou acreditar que o mercado vai fazer? Obviamente que é continuar a tendência de queda. Simples assim. Não tem como acreditar em alta e no BOVA amanhã. Tá? No BOVA não. No mini índice não tem como eu acreditar. Eu tenho 2 concentrações. Eu vou botar só a maior. Então, se eu estou acreditando aqui que isso aqui é uma distribuição, teoricamente falando aqui para vocês aqui, o que eu vou acreditar? Em uma queda, né? Óbvio que é uma queda. Olha só, o mercado ele está aqui nessa região. Essa região aqui é uma região de resistência. Essa região aqui é uma região também de resistência, porque o preço ele já fechou abaixo da concentração. Então, se o mercado amanhã ele testa essa região ou essa região, a probabilidade disso aqui continuar é grande. E aí eu posso ligar já o próximo alvo. Não vou colocar o alvo, não vou colocar a minha expansão aqui, porque eu acho que o mercado ele pode, de manhã, ele pode vir buscar uma dessas 2 regiões para poder fazer esse movimento. Ah, mas se o mercado romper tudo aqui mesmo, se romper tudo aqui, beleza, aí sim eu acredito em alta. Mas se o mercado abrir abaixo dessas concentrações aqui, não vou acreditar em alta, pelo menos até no final do pregão, né? Eu acho que pode ter uma altinha aí no começo, mas depois o mercado devolve isso, certo? Então, assim, eu poderia fazer essa expansão para vocês e eu vou fazer essa expansão para vocês, mas lembre que essa expansão bem aqui que eu estou fazendo é uma expansão que ainda não aconteceu. Ou seja, eu tenho a primeira onda ARC, que é essa onda aqui, certo? Eu vou dizer que esse mercado ele vai me fazer uma projeção de uma onda 2 para vir buscar os 50% da região. Aí sim eu tenho minha expansão dos 115.638, 115.208. Então aqui eu tenho aqui um fractal. Não estou puxando lá de baixo não, para não ficar muito chato. Então estou puxando só desse movimento. Então desse movimento aqui eu acredito que o mercado ele fez a primeira onda. E aí se o mercado ele continuar aqui, vier a subir aqui pela manhã para pegar liquidez nessa região aqui, vai fazer um teste de demanda. E aí eu teria aqui uma expansão para esse nível ou esse nível aqui de baixo. Beleza? Eu vou até diminuir aqui para você ficar mais fácil para vocês aqui. Espera aí. Pronto, então essa seria a expansão aqui que eu ia trabalhar. Onda 1, onda 2, onda 3. 100%, 127%. Eu tenho 50% do movimento. Então, se o mercado ele faz esse movimento aqui e me dá essa oportunidade, aqui é venda, na minha opinião. Stop acima dessa concentração e tento essa onda para baixo.
Chegou no 50% do movimento entre o primeiro nível de POC e a primeira expansão, a gente faz parcial nessa região, o trade é travado no 0 a 0, porque o mercado de 50% ele pode bater, ter força para te puxar no 0 a 0 até romper, ou então vir aqui, começar a fraqueza e tal, tentar, e depois romper essa região para vir buscar o nível de 127%. Cadeira infeliz. Tá? Então, essa aqui é a projeção para o pregão de amanhã. Não acredito em alta, galera. Não acredito em alta. Eu só iria acreditar em alta aqui no índice amanhã se o mercado fizesse movimento, viesse aqui, ia começar a se brincar. Pô, rompeu. Opa, rompeu para cima um nível de distribuição, deixando 2 níveis aqui para cima. Esperaria o teste de oferta. Nessa região aqui, no caso agora, eu compraria. Stop ficaria abaixo para tentar a situação daqui para cima. Aí eu acreditaria. No M5, olhando isso aqui para vocês, ó, eu teria até uma pontuação boa, porque se eu comprasse nessa região aqui, peraí, se eu comprasse nessa região aqui de 50, eu teria aqui praticamente ali 1.150 pontos, 1.250 pontos. Porque eu romper nessa região aqui, a próxima parada do índice seria aqui nessa região. Então, aqui dava uma comprinha que se a gente rompesse essa região aqui, beleza? Então, vamos ficar bastante atento. Ah, mas aqui eu compraria, nessa região aqui, tá? Nessa região aqui eu compraria. Nessas outras regiões, eu preferia queda, tá? Porque que a tendência maior de queda. Mas se o mercado ele chegar aqui, romper essa região aqui e não vier para baixo, aí eu tenho minha compra nessa região aqui, ó. Compra nessa região aqui, stopzinho nessa região para tentar a situação andar para cima até no próximo nível. Aí eu marco esse 50%. Fez 50%, travo o trade no 0 a 0, faço parcial e tento esperar para ver se vai chegar até esse nível. E mesmo assim, nessa região aqui, essas regiões para cá ainda é muito forte. Então, não acredito em uma recuperação nessa semana. Não acredito em recuperação no índice, tá? Não acredito não. Beleza? Então, essa aí é a projeção que eu tenho para o índice. E eu vou deixar isso na descrição do vídeo. Beleza, galera? Então é isso. Não vou tomar muito tempo. No M1 não vou falar. M5 é para ver toda a projeção. A gente já chegou nessa projeção aqui. Eu vou tirar essa projeção. A gente já tem outra no M10, essa projeção aqui, lembrando, essa projeção é uma projeção que ainda não aconteceu. Eu estou colocando esse topo caso o mercado venha nessa região, mas o mercado aqui ele pode fazer esse movimento aqui para baixo, abrir já abaixo desse aqui, e aí esse topo fica aqui, ó, esse topo fica aqui, aí eu tenho a projeção a partir desse topo, beleza? Agora se o mercado chegar e ver nessa região aqui, aí sim eu trago aqui a minha ferramenta para cá, para ele me projetar esse movimento. Beleza? Galera, então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo aí. Beleza? Tamo junto. Até mais. Boa operação a todos.